Estamos no ar com os assuntos mais discutidos de forma dinâmica e bem-humorada. Meu nome é Pedro Monteiro e é um prazer contar com a sua presença. No programa de hoje falaremos sobre saúde, beleza e bem-estar. O Brasil é um dos países mais vaidosos do mundo, sendo também um dos maiores consumistas em produtos de beleza. Mas afinal, qual é a forma para se envelhecer mantendo o aspecto jovem? Para saber mais sobre isso, contamos com a presença hoje do Dr. Herbert Cabral, falando um pouco pra gente sobre formas da estética, de como fazer com que a gente possa envelhecer de uma maneira saudável e até às vezes combater o envelhecimento. Mas antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora Infinito Amor Modas, presente precioso para você, e também te deixar um convite. Não deixe de conferir nossa página no Facebook, www.facebook.com/Programa Gerações. Dr. Herbert Cabral, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que você está? Tudo bem, prazer é meu estar aqui com vocês e poder estar aí junto com todo mundo de Cabo Frio, que é a nossa terra querida, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês aí das coisas que a gente tem feito. Esse prazer é nosso. Conta um pouco da sua história pra gente. Você sempre foi aqui de Cabo Frio? Não. Eu, na verdade, eu sou capixaba, do interior do Espírito Santo. Minha esposa, a doutora Lídia Rosa, né? Ela é cabo-friense. E depois da faculdade nós fomos para Campinas, São Paulo, e tivemos uma filha. E depois, quando ela engravidou do segundo filho, nós voltamos para perto da família e da terra dela. Ela já tinha uma certa vontade de voltar, né? Porque ela não conseguia ficar longe da praia. Ela tinha paixão pela praia. Ela imaginava morar em Campinas, não ter praia, apesar de ser uma cidade assim, muito desenvolvida. Eu gostava bastante de lá. Mas viemos para cá para ficar perto da mãe dela, ajudar a gente com as crianças pequenas, né? E por isso nós voltamos para cá. Então eu vim do Espírito Santo, fizemos faculdade juntos em Campos e em 2006 nós voltamos para Cabo Frio e eu estou aqui porque minha esposa é daqui da terra. Gosta da terra, não consegue... Essa praia forte, aqui é uma cidade muito boa. Eu particularmente, saindo de Campinas, eu fiquei um pouco assim, pesaroso de deixar uma cidade grande. Você tem que conhecer Campinas, eu tenho muito amigo de lá, assim, da cidade de Campinas. É uma cidade muito interessante, ela é uma cidade grande e ao mesmo tempo provinciana, mas Cabo Frio vale mais a pena. Você está bem colocado. E qual área de medicina que você se destaca? Eu sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Medicina Estética. A gente trabalha com partes da cirurgia plástica e eu faço lipoaspiração, hidrolipoaspiração, né? Que eu vou fazer as lipoaspirações por área do corpo, não faço ela total, faço com anestesia local. Julgo obter resultados melhores do que se eu atuasse fazendo uma lipo total. Faço também silicone de mama e faço toda a área de medicina estética. Então ela pega um pouco da cirurgia plástica e pega um pouco da medicina estética. Legal. O que te influenciou a seguir nessa área de estética? Foi uma história interessante. Um dia eu trabalhava no CTI, e o CTI que eu trabalhava mais era o CTI de Araruama, na época do Hospital Regional, logo que foi inaugurado, pouco tempo assim depois de inaugurado. E um dia eu fui acompanhar Lídia em um congresso de medicina estética. E quando eu cheguei lá, eu vi um mundo de coisas totalmente diferentes, toda voltada para a saúde, e só coisa boa, saúde, beleza, bem-estar. E eu, apesar de gostar do CTI, tinha uma coisa no CTI que me atrapalhava muito. Eu não conseguia deixar de me envolver com o paciente, e me envolver naquele momento, principalmente quando o paciente vinha a óbito, e não sei se vocês sabem, mas no CTI é o lugar onde mais se morre, e é porque lá estão os pacientes graves. Ninguém vai falar bem, CTI vão porque estão mal. Sim. Então morre muita gente, por mais que a gente trabalhe, tente, faça, aquilo me deixava muito mal quando eu tinha que fazer quando eu tinha que fazer uma ressuscitação ou quando eu tinha que depois conversar com a família, explicar o que houve, sentir aquela dor, aquele momento ali, isso me sugava demais. Eu estava ficando meio estafado por causa disso no CTI. E quando de repente eu me deparo com aquele outro mundo, o outro lado, eu me apaixonei pela medicina estética e aí embarquei nos cursos de medicina estética e depois no cirurgia plástica. Você não tinha essa intenção de seguir nenhuma.
A gente, assim como toda profissão, a gente tem um pouco um pouco de preconceito da outra, né? Sim. Você imagina que o dermatologista vai só tratar de pereba e de manchinha, o que não é verdade. O dermatologista é um profissional, assim, extremamente conhecedor da área dele. Sim, E da mesma forma, a medicina estética. Eu não tinha aquela noção de que o exterior, mais o interior, bem cuidado, fazia muito melhor do que esperar alguém chegar na doença para poder ser tratado. Eu vi a minha medicina podendo evoluir para uma coisa muito mais útil e prazerosa, tanto para o paciente quanto para mim. Então não pensei duas vezes. Do paciente, né? Não pensei duas vezes, exato. Colocar ele o mais longe possível do CTI o quanto antes possível. O Brasil é um dos países que mais investe, né, em produtos de beleza, assim, principalmente nos consumidores, né, os consumidores que mais compram produtos de beleza. Se importa muito com a vaidade do Brasil. Qual a importância assim, que você acha para a estética hoje? Você falou de duas coisas, o consumo, né, o mercado e a importância que as pessoas dão para isso. O que isso faz de bem para elas? Segundo o IBGE, né, em 2010, era o terceiro país mais consumista em produtos de beleza. E é um país também que se submete muito à cirurgia plástica também. Toda essa área. Sim, cirurgia plástica. São áreas que estão crescendo no mundo todo. No mundo todo. Apesar de ainda ser algumas coisas, tem coisas que é um pouco mais cara, tem coisas que são mais acessíveis, mas é uma coisa que eu vou te dizer que todo mundo procura. Para você ter ideia, nossos clientes são desde a menina, às vezes, com 15 anos, que já está com uma estria, ou está formando uma estria e ela não gosta, ela quer se prevenir, ou às vezes tem um seio grande, quer reduzir. Só para constar, eu não faço isso, tem outros profissionais muito bons aqui da cidade que fazem. Sua esposa faz isso? Não, redução de mama, eu estou falando. Mas uma menina de 15 anos, às vezes, tem uma mama muito grande, isso atrapalha a postura e outras coisas mais. Acne e várias coisas que uma menina de 15 anos tem problema e lá na frente ela não vai querer. Então, nosso cliente vai desde praticamente crianças, um jovem assim, muito jovem, até o idoso já bem avançado. Tem pacientes, às vezes, que a gente trata e tem mais de 80, 90 anos, às vezes, e quer melhorar uma coisa porque ela quer se sentir bem. Isso eu estou falando da parte externa. Não, isso eu estou falando da parte externa. Sim. Porque quando você fala da parte interna, o bem-estar, que você pega e começa a trabalhar o que a pessoa tem, ela às vezes não tem uma doença, mas o hormônio dela já está tudo meio baixo, meio bagunçado, uma coisa está alta, outra coisa está baixa, e isso reflete muito na sensação a sensação que a pessoa tem mesmo. Fica desanimada, fica depressiva, não dorme, e mau humor. Aí começam a modular os hormônios e a pessoa tem outra vida. Outra vida. Então o consumo e todo esse mercado, além de girar uma grande soma de dinheiro, esse voltado para as indústrias, vamos pensar assim, e acaba tendo um incentivo, por outro lado, o bem que isso faz, quando as pessoas começam a entender, e quando eles procuram bons profissionais, né, porque toda área vai ter os bons e os maus profissionais, sim, mas quando eles procuram os bons profissionais e entendem que isso vem antes deles ficarem doentes, e não é só para tratar a lataria, né, o externo, isso faz uma diferença muito grande. E vou te dizer, melhora a capacidade de produção, melhora a capacidade o desenvolvimento da pessoa no trabalho. Por mim, todo empresário tinha que fazer esse tipo de coisa, tinha que procurar se informar do que é. Também, né? No social, né? Social, no casamento, na libido, em tudo que você imaginar, nós somos regulados via hormônios e via as outras coisas, mas os hormônios são uma coisa muito importante. Então a pessoa fala de estética, pensa num botox, pensa num preenchimento, faz diferença. A mulher tem muito isso. Nós homens não temos tanto. Às vezes a gente tem uma ruga na testa que é chato. Assim, como você vê, qual a sua opinião sobre o homem na estética também, né? Porque tem muito homem que se preocupa com a beleza, às vezes gera um preconceito em cima disso. Sim, né? Sim. Hoje tem muito pouco preconceito, vou te falar a verdade. E muito homem tem a impressão assim, só se os homossexuais procuram mais isso. Não, todo mundo procura. Todo homem, o empresário procura, o jovem procura, depende do motivo que ele tem. Muitos empresários já entenderam, e dependendo da área, que a aparência física dele influencia no negócio que ele está fazendo. Já outros sabem que se ele não dormiu bem, ele não vai trabalhar bem no dia seguinte, ele já trabalha arrastado. É porque a gente não pode contar assim histórias específicas, mas tem gente que chega pra gente
está empurrando a vida, esperando a morte chegar. E de repente você vê porque o cortisol está lá embaixo, porque o nível de estresse que ele tem no trabalho é absurdo. A gente vive num século estressante também, né? Tudo dá estresse. Se ligar a televisão de manhã, e um conselho que eu dou, veja um jornal só à noite, depois que você já completou seu dia, porque a gente liga a televisão de manhã, o Facebook vira um jornal também, só coisa ruim, dá vontade de não sair de casa. Parei, não vejo mais TV, não vejo... Por quê? Porque eu não quero receber essas coisas. Vejo de noite alguma coisa para me informar do que está acontecendo. Meu jornal são meus pacientes, me contam tudo, enquanto eu estou fazendo minhas lipoaspirações. Mas eu vejo, respondendo no final da sua pergunta, uma vantagem muito grande e uma procura crescente do homem, tanto para a estética quanto para os tratamentos que levam à saúde. Doutor, você poderia explicar um pouco dessa história dos 60 que viraram 40? De pessoas com 60 anos, mas agora que estão com uma aparência de 40, graças, né, a essa tecnologia grande que a gente tem na estética e também de combater o envelhecimento? Vou começar falando por combater o envelhecimento, que é uma frase que muita gente usa e já foi usada até por nós, o anti-envelhecimento. Não existe uma medicina nem produtos anti-envelhecimento. Nós vamos envelhecer de qualquer forma. A questão é como vamos envelhecer. Se a gente vai envelhecer bem ou se a gente vai envelhecer mal. Isso começa desde cedo, né? O mais cedo possível. Cedo possível que eu digo assim, tem moças, 23 anos, que os hormônios estão alterados. Ela não tem uma vida boa, mas você olha para ela, ela está malhada, bonita, novinha. Mas ela, na hora de contar isso, diz, não estou dormindo bem, não tenho vontade de ter nada com meu marido, não quero sair de casa, estou malhando, mas estou me sentindo mal, está arrastando a vida. Então, se você vê um paciente desse, você vê que ele precisa. Mas aí quando você chega lá no outro extremo, você pega um paciente de 60, como você disse, 60 que vira 40, você pega um outro paciente de 60 ou 70, ele já passou por esse processo de envelhecimento. Já está envelhecido. Então, para você ver como que não é o anti-envelhecimento. Você pega um paciente, às vezes, de 60 e poucos e faz com que ele se sinta bem. Melhor, às vezes, do que quando ele tinha 45. Porque, às vezes, ele já estava arrastando desde os 40, 30 e poucos. E quais são os métodos mais eficazes, assim, para você ter esse bem-estar, ter essa sensação de você está envelhecendo, mas está envelhecendo bem? Quais são os métodos mais eficazes que vocês usam? A primeira coisa é a modulação hormonal. Porque, o que eu estou te falando, você pega um paciente... Hormônios, né? Na verdade, os seus hormônios são autorregulados, né? Você tem mecanismos internos que regulam para você não ficar nem com eles muito alto, nem com eles muito baixo, porque cada um tem uma função. De acordo com a necessidade de cada pessoa, o seu próprio organismo regula, um para cima, um para baixo, e assim um regula o outro, que regula o outro, é uma coisa muito bem encaixada. Porém, algumas coisas, citando uma que é a pior do século, o estresse, desregula uma, que é o cortisol. O cortisol influencia em vários. E aí vai lá um dos que acontece com o homem. Aí a testosterona vai e cai. Quando a testosterona cai, não é só a libido, a atividade sexual que fica ruim. Ele fica sem ânimo, ele fica sem vontade de fazer a coisa, sem ímpeto para fazer as coisas. Aí você vai e regula, modula a testosterona até níveis bons. Não é anabolização. A gente trabalha dentro das linhas normais. Mas só que ao invés de você deixar ele na linha normal lá de baixo, você coloca ele na linha normal aqui de cima, o mais próximo possível do máximo aceitável como normal. A sensação de vida para ele é outra. Então, o que mais ele vê é, primeiro, sensação. Ele tem outra sensação. Dormir melhor, acordar descansado. Essa sensação de cansaço também que muita gente tem, né? A gente, por exemplo, vai dormir 10 horas da noite e acorda às 6 da manhã. Essa pessoa dorme o quê? Umas 8 horas por noite. Mas tem gente que acorda cansado, mesmo dormindo umas 8, 10 horas. Por que isso acontece? Uma das coisas aí, voltando para o estresse, a pessoa que passa o dia estressada, ela não se desliga à noite. Isso é uma das coisas. Aí eu vou te dizer... Isso já não é cansaço físico, é cansaço emocional. Não, ela não tem o sono reparador. Ela dorme, mas o sono não repara. Ela não tem as fases do sono como ela deveria ter. E aí, dorme às 8 horas, como você falou, se dormir às 8 horas, normalmente não dorme às 8 horas. E acorda cansado, como se nem tivesse dormido.
Uma das coisas que faz isso é o estresse. E como é que você resolve parte disso? Claro que tem muita coisa para ser resolvida. Mas melatonina, você perguntou de tecnologia, né? Melatonina é uma coisa que nos Estados Unidos você vê nas gôndolas. O cara entra, pega como se estivesse pegando um perfume. Porque é um país que já entendeu que a melatonina é uma coisa que as pessoas precisam. Medicamento útil. Não é nem um medicamento, vou te dizer assim. É quase como se fosse um suplemento. Lá ele é posicionado como suplemento. Porque você tem a melatonina intrínseca. O negócio é que ela está lá embaixo. E você não dorme. Aí você vai, compra a melatonina nos Estados Unidos, aí a gente começa a tomar e percebe outra qualidade de sono. Aqui no Brasil tem manipulada, mas a gente ainda prefere as importadas. Então as manipuladas a gente pode passar via receita ou via receita importar a melatonina, o que faz muita diferença. Então, tecnologia, modulação hormonal, faz todos os exames e vê como é que está cada um. Só isso aí já faz uma diferença enorme. E melatonina, te garanto, para mim, na minha visão, sei lá, 90% da população eu acho que está precisando de melatonina. Está precisando, né? Dificuldade para dormir está incrível, muita gente. Vem em todo canto, né, a pessoa reclamando. E a pessoa às vezes não sabe de detalhes do sono. Lídia tem falado, a Lídia tem trabalhado muito aqui, até como para informação da população mesmo sobre várias coisas. E muitas coisas que você pode fazer, às vezes não tem acesso à melatonina, ou ainda não pôde comprar, ou não está sabendo. Mas o quarto tem que ser escuro. Não pode ter frestinha de luz, não pode ter luzinha entrando, ar-condicionado, luz verde, azul. Tem que tirar. Até o LEDzinho vermelho da televisão atrapalha um pouco, mas a luz vermelha é a que menos atrapalha. Então se tem abajurzinho, se tem um poste na frente que entra uma fresta de luz, se tem qualquer coisinha para criança, então não pode. É breu total. Blackout mesmo. Quanto mais escuro, melhor. Celular longe da cabeça. Luz nenhuma. O celular também atrapalha muito, né? Em questão de sono, você está tentando dormir e chega notificação no celular. Não pode, esquece disso. A não ser que você seja um médico com um paciente quase morrendo, ou um negócio milionário que depende de uma ligação de madrugada. Fora isso, meu amigo, resolva no dia seguinte, deixa o telefone desligado. Tem gente que não pode, mas desligado que eu digo assim, pelo menos em silencioso. O sono é crucial para a pessoa. Você disse que você faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Medicina, Cirurgia Plástica e Estética. Você pode contar um pouco mais dessa sociedade para a gente? A Sociedade de Cirurgia Plástica Estética, ou de Medicina, Cirurgia Plástica e Estética, ela é uma sociedade voltada somente para as partes estéticas da cirurgia plástica. Praticamente nada de reparadora, de cirurgia reparadora. Eu, por acaso, como eu já fazia medicina estética quando eu fiz o curso da sociedade, né, quando eu entrei para a sociedade, então eu foquei só na lipoaspiração por área, né, hidrolipoaspiração, e no silicone de mama. Só para esses dois. E a sociedade ela é focada nessa área, somente da estética mesmo, sem focar muito nas reparadoras. E já a outra sociedade, que é a maior e mais antiga, é focada em toda a cirurgia plástica mesmo. Né? Você e sua esposa são proprietários da Clínica Saúde e Beleza, né? Que acabamos de mudar o nome para o nome da Lídia, né? Lídia, Clínica Doutora Lídia Rosa. Achamos que ficou muito mais pessoal e ficou melhor também, ficou mais interessante. Ficou. Quais são os tratamentos que vocês oferecem na clínica? A gente tem tudo que é relativo à estética e à medicina estética, a estética, que são coisas diferentes, né? Além disso, o que Lídia que mais atende, né? Eu faço mais as áreas de procedimento. Então, nutrologia, ela é médica nutróloga. Então, a parte de nutrição... São vários médicos que trabalham? Não, eu e ela. Somos nós dois, de médicos somos nós dois. Como o nosso foco é saúde e bem-estar, né? Saúde, beleza e bem-estar, nós dois cobrimos praticamente tudo que a medicina estética e ortomolecular faz. Aí junta a Lídia, fazendo medicina estética, ortomolecular, ela faz parte da longevidade saudável, que é o que trabalha essa coisa que antigamente chamavam do anti-envelhecimento. Né? Eu tenho mais uma coisa interessante. Né? Longevidade saudável. Tem um negócio para falar sobre isso que eu queria falar em seguida. Ela faz também, ortomolecular eu falei, a medicina estética e a nutrologia. Só essas 4 coisas fazem praticamente toda a área de bem-estar e saúde. E eu faço os outros procedimentos. Então eu faço muita lipoaspiração, silicone de mama
CO2 de face, que é um laser também, que é bem versátil para várias coisas, né? É o CO2 fracionado, que eu gosto muito. E fora isso tem depilação a laser, que usa o soprano XL, tem luz pulsada intensa, tem botox, tem preenchimentos, tem estética mesmo, que são as relaxantes, modeladoras, Celutec, que é um aparelho de usa vibração forte para tratar, que as mulheres adoram esse tipo de aparelho e esse tratamento, para diminuir as celulites e estrias. Estria, nem tanto, não é esse aparelho, mas as celulites e a retenção de líquido. Então a gente trabalha com mais 6 fisioterapeutas e uma esteticista, e toda essa área de saúde, bem-estar e estética a gente cobre. Onde que se encontra essa clínica aqui em Cabo Frio? Ela é na rua ali do Santa Helena, Santa Isabel. Fica entre o Santa Helena e o Santa Isabel. Na verdade, ela fica numa cobertura atrás da prefeitura. Mas é bem atrás assim da prefeitura. Se chegar na prefeitura ou no McDonald's, olhar para cima, vê a placa com o nome dela. Você tem alguma sugestão para quem quer se sentir melhor em relação à estética, beleza? Alguma dica que você possa dar para o pessoal que está nos assistindo? Sim, claro. Só um minuto, deixa eu falar aquele negócio que eu queria falar do envelhecimento, do anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento não, da longevidade saudável. Você pode envelhecer e ver a sua qualidade de vida e o que você sente. E se você olhar antigamente, você vai ver que os idosos, nenhum fala que a velhice é boa. É por causa da experiência, porque ele viveu, mas a sensação física, nenhum deles falava, raro. Hoje não. Com essa tecnologia, com tudo que tem hoje oferecendo, se vê as pessoas mais velhas e os idosos falando que se sentem bem. Então você pode escolher estar aqui jovem e envelhecendo devagar, e vai envelhecendo e sentindo todos os efeitos da velhice, até que chega um dia em que acaba tudo e descansa, ou morre, né? Ou você pode simplesmente estar envelhecendo e se submeter a esses tratamentos, essas orientações, tecnologia, e você muda o seu padrão de vida e você continua envelhecendo, mas bem, e depois chega o dia também seu e você também morre. Mas a diferença é como você vai viver todo esse período. Você pode viver bem, se sentindo bem, ou simplesmente encarar tudo isso se sentindo mal e se arrastando. Vai de cada um. É uma escolha. Não é anti-envelhecimento, é longevidade saudável. É como você escolhe envelhecer. Tirando o fato de que a expectativa de vida também vem aumentando muito, né? Aumenta, e tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essas coisas. As orientações já fazem com que a expectativa de vida melhore, o acesso à alimentação, se a pessoa sabe escolher, melhora também, a conscientização do exercício físico. E aí eu quero levar, que você me falou, o que eu posso contribuir com a população. Quando eu trabalhava no CTI e ainda fazia algumas consultas de clínica médica, na minha mente eu desenvolvi um mapa mental para poder orientar as pessoas. Nessa época, já há 15 anos atrás, eu percebi que tinha os doentes, tinha as pessoas que tinham saúde, e tinha um grupo enorme no meio que nem era doente nem tinha saúde. Nem era doente e nem falava assim, estou bem, tenho saúde, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Tinha esse grupo. E aí você percebia que fazia os exames e você não encontrava uma doença. Mas ele tinha alguns sintomas que você precisava resolver, porque às vezes era por isso que ele foi até você. Ou imunidade baixa e levando algumas outras coisas e tal. Então o que foi o mapa mental? Você só precisa de 3 coisas. Precisa de mais do que 3. Mas eu vou falar as 3. Você precisa de alimentação saudável. Você precisa de exercício físico regular. E você precisa de sono regular. Aí alguém pode dizer, poxa, mas aí você falou tudo. Claro. Você precisa de alimentação saudável em espaços de tempo regulares de preferência. E se eu falar alimentação saudável, praticamente todo mundo entende, na essência, o que é alimentação saudável. Você sabe que McDonald's não é uma alimentação saudável. Você sabe que fritura não é uma alimentação saudável. Uma pena, né? Uma pena para muita gente. Mas você sabe que as saladas, dependendo da forma como são feitas, são uma alimentação saudável. Os carboidratos, até tirando as frituras, a própria batata, o arroz, o feijão, eles são saudáveis. A proteína é saudável, a carne vermelha é saudável. Se você parte para o exagero, nada mais é saudável. A não ser que você exagere em alface, o que ninguém vai fazer. Né? Mas se você se exagerar, eu acho que exagero em tudo vai fazer mal. Mas se você pegar a alimentação que você já conhece saudável, ser saudável,
e colocar ela em espaços regulares, você toma um bom café da manhã. Se você não está acostumado, não precisa mesmo, não coma entre o café e o almoço. Mas se você sente um pouco de fome, coma, para que no almoço você não esteja faminto, esfomeado, e aí acaba comendo demais. Aí você come entre o café e o almoço. Depois do almoço você come normal, não coma demais. De preferência que tenha um lanche no meio da tarde. E depois você jante pouco. Se for necessário, antes de dormir, coma alguma coisinha leve. Então, primeiro ponto do meu mapa mental. Alimentação saudável em espaços regulares. Isso você vai pensar o seguinte: se no café da manhã você comeu mal, foi só um período. Acerta no almoço. Acerta no seguinte. Segundo ponto. Você precisa de exercício físico regular. O corpo humano não foi feito para ficar sentado e nem deitado o tempo todo. O corpo humano foi feito para se movimentar, para fazer as tarefas que ele precisa fazer. Qualquer um que fica parado demais enquanto for novo, está tudo bem. Mas se envelhecer parado, vai ficar mal. E a pessoa mais velha, se ficar parada, vai ficar mal. Claro, procura uma orientação, um professor de educação física, uma academia conceituada, uma academia que você vê que é séria, que oferece, a orientação ali, porque fazer exercício tudo errado também é ruim, né? Esses dias eu vi uma pessoa caminhando errado. Como é que ela estava caminhando? Ela estava caminhando, passeando. Isso não é caminhada. Pode caminhar 1 hora assim, não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que caminhar. De preferência que o seu coração dê uma acelerada e você dá uma suada. Isso vai fazer uma diferença. Agora, se eu tiver que recomendar, eu recomendo um pouco de musculação e um pouco de cardiovascular ou aeróbica. No mínimo 3 vezes por semana. Mas não é musculação de levantar um quilinho ali, que seu músculo está fazendo aquilo mole, não. Vai devagar com orientação e vai aumentando. Se esforça para fazer isso. Você vai ver o seu corpo mudar, não é para ficar forte, mas por questão de saúde. Você vai ver o seu corpo mudar, sua postura mudar e sua saúde ganha com isso. E o terceiro ponto, 3 vezes por semana pelo menos. Tá? O terceiro ponto do mapa mental, sono regular. Você tem que valorizar o sono. Se você não tem acesso à melatonina, eu vou te dar umas dicas. Primeiro ponto. Consiga um gatilho que faz a sua mente desligar do dia e passar para a noite. Tem gente que pega o celular e agora vai responder todas as mensagens, ver o que aconteceu de errado no dia, a própria política que estressa a gente, e coisas dessa natureza à noite, justamente na cama, antes de dormir. Pode ter certeza que não deve ter uma boa noite de sono. Ou então pega e vai fazer o checklist do dia seguinte, planejar o dia seguinte com estresse. Ou então vai ver o que deu errado no dia, com estresse. Isso não é um... Já vai dormir pensando no outro dia. Né? Já vai dormir já pensando naquilo no outro dia. Tem gente que prefere um livro, tem gente que recomenda para que não faça isso na cama, mas é óbvio que cada um desenvolve uma coisa. Tem gente que prefere um livro, e aí, logo que começa a ler o livro, o sono já vem. Eu tinha um negócio, e hoje até parei, fazia muito, eu pegava o Facebook e olhava os vídeos engraçados. Aquilo se transformou num gatilho mental para mim. No terceiro vídeo eu já estava quase babando em cima do celular. Aquilo virou um gatilho. Eu simplesmente fazia com que houvesse um final para o meu dia e um início para aquele momento de dormir. É como se fosse um gatilho mental. Isso é um detalhe. Mas vá dormir, de preferência, no máximo, ou meia-noite. Mas não é ir para a cama meia-noite para fazer isso, não. O ideal é 11 horas já estar na cama para dormir. Depois disso, o sono já vai ficar prejudicado. Então, se você pode, se é a escolha sua, não deixe passar de 11 horas para ir para a cama, para poder ir relaxando, para poder, no máximo até meia-noite, estar dormindo. Tira as frestas de luz, tira os LEDs. Se o vermelho não tiver jeito, é o que menos importa. Deixa o vermelho lá, mas verde, azul, amarelo, abajur. Tira isso. Investe em alguma coisa para fazer breu total no quarto. Isso faz diferença para o seu cérebro. Ele entende, a melatonina ela não vai ser liberada intrinsecamente com pequenas fontes de luz. Vai atrapalhar. Tem gente que precisa dormir 6 horas, tem gente que precisa 7, tem gente que precisa 8, tem gente que precisa 9. Você acha o seu. Eu digo a você, se você precisa de 7, não durma 9. Faça outra coisa com essas 2 horas. Mas durma às 7 horas.
às 7 horas durante a noite, né? Deita às 11 e durma às 7 horas que você precisa. Entenda o seu corpo, veja o que te faz diferença. Observação, os adolescentes precisam dormir mais. Então, se você tem filho adolescente, as crianças também, se você tem filho adolescente, deixa ele dormir um pouco à tarde, deixa ele dormir, se ele pode, até mais tarde. Não deixa ele passar das 11, não deixa ele ficar de madrugada, está prejudicando o desenvolvimento dele, o desenvolvimento mental. Deixa eu escutar isso não. Doutor Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. O prazer foi meu, espero poder ter contribuído com o seu público e também aí. Mas é um prazer. A sua esposa, a doutora Lídia Rosa, para poder vir aqui também participar. Com certeza, ela gosta muito disso e vocês vão gostar de ver ela também, ela é muito articulada, tem muito mais informação a respeito disso, na verdade, até do que eu. Muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado também pela sua participação e você que está acompanhando o nosso programa. Agradeço primeiramente a Deus a produção do nosso programa aqui, né, que está sempre com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.